Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Lá em Santa Catarina, nós temos o costume de quando nós falamos a paz do Senhor, os irmãos repetem amém. Aqui eu já falei amém umas 4 vezes, porque aqui os irmãos replicam com a paz do Senhor, né? Eu falei, meu Deus, eu estou em São Paulo, né? Não estou no meu estado. Mas muito bom estar aqui com o pastor Ricardo, presidente desse ministério, desta igreja. Obrigado pelo carinho, pela recepção que nos recebeu. Missionária pastora Ruth também, que nos recebeu ali na porta com muito carinho. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito sua vida. Nós estamos aqui por intermédio do pastor Carlos, que se tornou um grande amigo, ele e a pastora Patrícia. Como eu me alegro de estar aqui com os irmãos. Vamos para a Bíblia Sagrada. Quantos trouxeram Bíblia, digam amém. Isaías capítulo de número 6, por bondade. Trago o abraço aqui do meu presidente, pastor Ezequiel Montanha, nosso presidente lá em São José. Nós trabalhamos ali, eu atuo na congregação do Bela Vista, que é uma congregação setorial. Pastoreamos há 11 anos já em São José, e de vez em quando eu peço para o pastor, deixa eu pregar um pouquinho fora, só um pouquinho, né? Porque senão ele não deixa não, ele me trava às vezes de um jeito que não tem como sair, né? Mas daí eu falo, deixa eu ir, e graças a Deus que o pastor nos abençoou para estarmos aqui também. Quantos acharam, digam amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E uns umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, de acordo com o início do seu livro, ou do livro que leva o nome do profeta Isaías, Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis, o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. Segundo parece, Isaías provinha de uma família influente em Jerusalém. Era um homem cultíssimo e tinha o dom da poesia. E ele era familiarizado com a realeza e também aconselhava os reis no tocante à política externa de Judá. É considerado o mais literário entre os profetas e influente dos profetas. Era casado com uma profetisa, tinha 2 filhos, e os nomes dos filhos de Isaías representavam mensagens simbólicas às nações. O que fica claro em relação à sua vocação foi o tríplice propósito que ele teve, ou que a sua chamada teve, ou que o seu ministério teve. Primeiro, confrontar a própria nação, a nação de Judá, e outras nações contemporâneas com a palavra do Senhor, mostrando-lhe os seus pecados, como também o castigo divino que viria sobre eles. Segundo, profetizar esperança à geração futura de exilados judaicos, que seria restaurado do cativeiro e a qual Deus redimiria com a luz dos gentios. E por último, mostrar
que Deus envia ou enviaria o Messias davídico, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra, suscitando esperança para o povo de Deus, tanto do antigo como do novo concerto ou da nova aliança. Uma coisa nós podemos detectar, que Isaías é descrito como profeta messiânico. Ainda jovem, Isaías pôde testemunhar o desenvolvimento político e também comercial e militar de Judá. E sob o reinado de Uzias, Judá alcançou um grau de prosperidade extraordinário. E também as cidades foram fortificadas, fortalezas foram construídas, e um grande exército estava à disposição de Uzias. Seu comércio havia crescido muito, impostos eram pagos pelos amonitas, e guerras muito bem sucedidas eram travadas contra os filisteus e contra os árabes. E durante os 52 longos anos do reinado de Uzias, Judá viveu essa prosperidade. Mas ao final do reinado de Uzias, leproso e amargo, os seus dias terminaram e se findaram de forma muito mal, pelo seu orgulho e presunção de querer fazer aquilo que não lhe era permitido. E a sentença e a ordem de Deus foi estabelecida e dada sobre a vida dele, e a lepra tomou conta de todo o seu corpo e consequentemente a morte deste rei. E diante desta crise instaurada em Judá, no ano da morte do rei Uzias, Isaías foi chamado pelo Senhor de forma pessoal, de forma íntima e de forma sobrenatural, porque ele viu o que Deus mostrou a ele. Ele pôde detectar o que de fato Deus mostrou a ele, e isso impactou e também transformou por completo a realidade da sua alma, a realidade da sua vida. Quando nós olhamos para o capítulo 6, que fala a respeito da chamada de Isaías, nós temos um bom exemplo dos 4 estágios do que a teologia chama de adoração criativa. Primeiro, contemplação, visão, aquilo que Isaías viu, que abarca os primeiros 4 versículos. Segundo, revelação, autoavaliação daquilo que ele está vendo e olhando para si mesmo, verso 5. Terceiro, comunhão, o encontro do divino com o humano, verso 6 e verso 7. Por último, quarto, realização no serviço, comissão e compromisso, a chamada ou o ir de Isaías, que compreende os versos 8 até o verso de número 13. Mas se nós analisarmos, por exemplo, a formação de um profeta, o que vai se destacar no capítulo 6, primeiro, uma crise social. Segundo, uma visão celestial. Terceiro, uma confissão humilde. Quarto, uma limpeza pessoal. Quinto, um chamado para o serviço. E sexto, um compromisso irrevogável. Ainda dentro deste mesmo capítulo de número 6, há um grupo de comentaristas que nos chama a atenção a respeito das 3 palavras que compreendem os versículos 5 até o versículo de número 9. Primeiro, o ai da condenação e confissão. Segundo, o eis da purificação. E terceiro, o vai da comissão. O capítulo 6 traz o clímax da chamada de Isaías. E todo aquele que vai ser chamado por Deus vai ser confrontado pela própria chamada, pela própria vocação. O texto inicia dizendo acerca de ele ter visto o Senhor. O profeta se torna inconsciente do mundo externo e com a sua visão interior viu o que estava sendo revelado por Deus.
E o que Deus mostrou para Isaías foi algo sobrenatural e imaterial. Ele teve uma visão espiritual, fora do corpo, porque as visões ou revelações de Deus são transmitidas de forma espiritual e só consegue materializar no coração as visões e revelações de Deus quem a recebe de forma espiritual. Quando você olha para João, lá na ilha de Patmos, se percebe o mesmo peso que Isaías teve. Ele viu ou teve uma visão do Senhor assentado sobre o trono. Ele estava vendo algo espiritual e sobrenatural, e só se recebe ou só consegue receber na alma, na mente e no coração quem é espiritual e quem a recebe de forma espiritual. E as visões de Deus, quando são mostradas, nunca são para motivos fúteis. Deus nunca vai mostrar uma visão a alguém, ou vai revelar algo a alguém, para propósitos fúteis. Sempre quando Deus vai demonstrar algo a alguém, através de visões ou revelações, estas realidades que Deus mostra é para serviço. Estas realidades que Deus mostra é para ser passada, transmitida aos corações. Percebe-se que logo após a visão de Isaías, ele se coloca à disposição. Eis-me aqui. Se percebe também que quando João recebe as informações do Apocalipse, ele transmite aquilo que Deus revelou a ele, coisas passadas, coisas presentes e coisas futuras. Como também, se nós olharmos para Ezequiel, recebendo a visão no vale do rio Quebar, ele passou aquilo que ele recebeu de Deus àqueles que estavam cativos. Então nunca é para propósito fútil. Sempre Deus, quando quer revelar algo a alguém, é para serviço, é para a realização da sua obra, é para promover o seu reino. Nunca é para engrandecer alguém, nunca é para colocar alguém no topo, nunca é para colocar alguém no pedestal. Quem tem no seu coração e na sua alma os propósitos do reino, quando recebe, passa, e quando passa não se engrandece, e quando recebe diz aquilo que João disse, que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e que eu desapareça. Agora, uma coisa é interessante. Isaías, ele participava do templo, era ativo no templo, tinha acesso real, mas nunca tinha tido um encontro com o Senhor no templo. Nunca tinha tido, de fato, um encontro genuíno com Deus no templo. E o participar do templo não dava a ele a certeza de mudança, mas o encontro com Deus no templo mudou o curso da sua vida. Não é o local, mas é quem está no local. Não é o ambiente, mas é quem está no ambiente. Em um ambiente como esse, se não tiver a presença de Jesus, é só um vazio de palavras e ações. Mas se Jesus está, este ambiente é propício para ele encher a todos da sua presença. Este ambiente é propício para ele manifestar a sua presença a todos aqueles que se curvam diante dele. Não adianta nada nós estarmos aqui se Jesus não estiver. Se Jesus não estiver, é só um encontro social. Mas eu creio que ele está aqui, porque aqui tem crente que deseja o toque da presença dele.
Quando você olha para Atos capítulo 9, repare, Isaías se curva e reconhece o poder de Deus. Reconhece aquilo que Deus está mostrando para ele, o quanto ele é falho e pequeno. Quando você olha para Atos 9, percebe-se um homem violento, sanguinário, torturador, perseguidor chamado Saulo, que teve um encontro com Jesus quando estava indo a Damasco. E no versículo de número 4 do capítulo 9 de Atos, as escrituras dizem que ele caindo por terra. Todo aquele que tem um encontro com Jesus se curva, não permanece de pé. Todos aqueles que têm um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus se prostram. Todos aqueles que têm um encontro genuíno com Jesus se rendem, têm que cair de joelhos, têm que descer para receber o Espírito Santo. E este homem sanguinário chamado Saulo caiu em si, reconheceu Jesus, foi para a casa de Judas, teve um encontro com o Espírito Santo, seus olhos que estavam cegos foram abertos e ele foi batizado com o Espírito Santo. Quem tem um encontro com Cristo também tem um encontro com o Espírito. Eu nunca vi alguém cheio do Espírito Santo não se dobrar. Eu nunca vi alguém ser cheio do Espírito Santo e não se curvar. Eu nunca vi alguém ser cheio do Espírito Santo e bater no peito e dizer: sou eu faço, eu sei, eu sou. Não, quem é cheio do Espírito Santo sempre vai apontar para o alto e dizer: é Ele, tudo que eu tenho é Ele, tudo que eu sou é Ele. Nada sou eu, tudo é Ele. Percebe-se ainda, nesta visão, que ele vê seres angelicais, mas propriamente serafins. E esses serafins só são mencionados nesse texto de Isaías capítulo 6. Lá em Apocalipse capítulo de número 4, traz uma informação relevante de seres como animais com 6 asas. Mas não está detectado lá que são serafins, e sim animais. O único texto que fala a respeito de serafins, Isaías 6. Não tem outro texto falando sobre serafins, é só esse texto. E serafins traz o sentido de seres ardentes. E na visão de Isaías, ele percebe que esses seres, eles adoravam e glorificavam a Deus. Mas algo nós precisamos destacar: os detalhes que compõem o corpo angelical desses seres, e a função das asas na adoração, ou a reverência desses seres. Primeiro, com 2 cobriam o rosto, isto é, eles não ousavam olhar diretamente para a glória de Deus. Segundo, 2 cobriam os pés, reconhecendo sua pequenez, mesmo estando a serviço do Senhor de forma pessoal. E terceiro, com 2 voavam para servir ao único em seu trono. E dentro da realidade desses seres, 4 asas estão relacionadas a serviço, enfatizando a prioridade de louvar a Deus. E o que esses seres louvavam? O que eles adoravam? O verso 3 dizia, e de forma bem altissonante ao coração de Isaías, ele ouvia os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que Deus está mostrando para Isaías, ou a verdade fundamental da tríplice repetição de palavras dos serafins a respeito da santidade de Deus, é que a sua santidade significa pureza de caráter,
separação total do pecado e sua repulsa a tudo aquilo que é mal. Os atributos de Deus são imutáveis e inegociáveis. Ele é o que é. E o que os serafins estão dizendo? Tu és santo, para sempre santo, e nunca vai deixar de ser santo. Mas o que eu acho fantástico em Deus é que Ele tem adoração perfeita no céu. Ele tem adoração perfeita na esfera eterna, de serafins que não têm pecado, embora criados, não têm pecado como nós temos. E o que eu acho extraordinário em Deus é que Ele desce, seus ouvidos descem, seus olhos descem, para ouvir a adoração de seres humanos imperfeitos, falhos, pecadores, que carecem da graça e da misericórdia dEle. Seres humanos que muitas vezes vêm para o culto arrebentado, moído, dilacerado, com a alma ferida, não consegue às vezes nem abrir a boca para dar glória a Deus, por causa do cansaço, do peso, da fadiga da alma, da fadiga da vida. E de repente esse irmão, de forma muito tímida, levanta a sua mãozinha e dá glória a Deus, e lá do alto, Deus vendo e Deus ouvindo, ele também recebe a adoração de imperfeitos. Se você chegou aqui, e mesmo fraco, e mesmo frágil, já conseguiu adorar, mesmo com todas as debilidades da vida, mesmo com as perdas, mesmo com os fracassos, mesmo com o coração cheio de angústia, porque amanhã é segunda-feira e tem alguns leões para enfrentar. Mas se você chegou aqui, já dê glória a Deus, fique tranquilo, Jesus já está recebendo a tua adoração. Está subindo o incenso da tua adoração até o trono do nosso Deus, e Ele está recebendo o teu louvor, Ele já recebeu o teu glória a Deus, Ele já recebeu o teu aleluia. E se tem alguém nesta noite, neste lugar, para dar glória a Deus bem gostoso para Jesus, levanta a tua mão lá em cima, dê glória a Deus bem alto para Jesus nesta noite, porque Ele está aqui para te ouvir. A experiência deste profeta foi tão intensa, que o local aonde ele estava tremeu e se encheu de fumaça. Onde Deus está, o ambiente recebe o impacto da sua presença. Não tem como um ambiente onde Deus está não ter alegria, satisfação. Não tem como um ambiente onde a presença de Deus é perceptível, e eu, como um bom pentecostal, não soltar uma labareda de fogo, de línguas estranhas para adorar Jesus. Não tem como um ambiente tomado pela presença de Deus eu estar imune àquilo que Jesus está fazendo. Quem é espiritual deseja a presença de Jesus. Quem é espiritual quer Jesus. Quem é espiritual quer sentir a presença dele. Quem é espiritual chega na presença dele que nem Maria, cheio de um perfume agradabilíssimo, e derrama na presença dele, e enxuga com os seus cabelos os seus pés. E quem é espiritual não quer saber do valor do perfume. Quem é espiritual quer saber do valor daquele que está sendo derramado perfume, e o perfume está sendo derramado sobre Jesus. Tem perfume de adoração aqui nessa noite. Deixa eu ouvir o perfume de adoração. Deixa eu ouvir o perfume de adoração que tem aqui nessa noite.
diante das realidades que Isaías viu, diante da santidade vista, ele imediatamente vê a sua imperfeição, consciência de pecado, de impureza, e principalmente no que condiz as suas palavras, e ele grita na sua alma: ai de mim que vou perecendo. Ele não olha para os outros, como nos 5 primeiros capítulos, ai desse, ai daquele outro. Quando ele vê a santidade de Deus, e quando ele olha para as suas imperfeições, ele diz: ai de mim, ai de mim que vou perecendo. Ele olha para a sua condição, ele olha para o seu exterior, ou para o seu interior, melhor dizendo. Ele viu algo extraordinário e se sentiu indigno de ver, pecador. Ele faz um diagnóstico daquilo que ele está vendo, e o diagnóstico para Isaías é conclusivo: é morte. Os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o rei, o Senhor dos exércitos, um homem como eu, Isaías dizendo, falível, pecador. Viu o Senhor, e para um pecador o que resta é a morte. Diante desta visão e deste cenário assustador para Isaías, um dos serafins foi até ele, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com aquela brasa tocou os lábios do profeta e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Jesus tem perdão para quem se curva e reconhece seu pecado, e reconhece o quão pequeno é, e reconhece o quão frágil e falho é, mas tem brasas vivas tiradas do altar para nos purificar. Deus fez com Isaías a ponto de ele ter reconhecimento da sua humanidade, consciência do seu pecado, porque Deus queria usar Isaías. Deus estava chamando Isaías como um profeta para aquele tempo. Quando você olha para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 8, você vê a mesma coisa. Pedro, ele volta ao mar depois que Jesus manda ele. O milagre acontece, muito peixe é pegado e apanhado por Pedro. Quando Pedro volta, ele se lança aos pés de Jesus e diz: te afasta de mim, porque eu sou pecador, sou pequeno, não posso estar contigo. Era o que Jesus precisava ouvir da boca de Pedro, reconhecer que eu sou falho, que eu sou pequeno. Mas Jesus toma Pedro pela mão e levanta: te levanta, porque eu te perdoo e faço você um pescador de vidas, um pescador de almas. Quem reconhece sua pequenez, quem reconhece sua fragilidade, pecado, tem da parte do Senhor o alcance do perdão. E Deus não chama, não vocaciona homens presunçosos, cheios de si, cheios de orgulho, mas Deus chama homens como Isaías, que batem no peito e diz: ai de mim, ai de mim, que sou pequeno. Quem sou eu para fazer uma obra desta para o meu Jesus? Ai de mim. Quem sou eu para realizar tal proeza no reino de Deus? Quem sou eu para ser chamado de pregador do Evangelho? Porque todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Então todos nós somos pregadores do Evangelho. Uma coisa é uma vocação ministerial, para um ofício ministerial. Outra coisa é pregar o Evangelho, imperativo, e é para todos nós. E todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Mas quem foi chamado bate no peito e diz: ai de mim, quem sou eu para anunciar as boas novas? Um pecador, falível, comum, cheio de falhas,
mas é você mesmo que Jesus quer usar. É com você mesmo que Jesus quer contar. Depois desta visão gloriosa, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías agora tomado pelo poder e pela autoridade de Deus, tomado pelo perdão de Deus, se colocou à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis aqui o teu servo, eis aqui o teu súdito, eis aqui o teu discípulo. Eis aqui, Senhor, alguém que tu possas contar para fazer a sua obra. Eu sou falho, mas eu creio no teu perdão e me coloco à disposição. Minhas mãos estão disponíveis para o trabalho, minhas mãos estão disponíveis para a obra. A quem enviarei e quem há de por nós? A voz desta noite tem que soar da nossa alma e do nosso coração e dizer para o nosso Jesus: eis-nos aqui, envia-nos a nós. E a resposta de Isaías é uma declaração de alguém que está pronto, de alguém que está dizendo: pode usar a minha voz, pode usar os talentos que o Senhor vai me dar, pode me usar com os teus dons, me capacita para fazer a tua obra, porque eu estou disponível e quero fazer. Pode ser que alguns de vocês que estão aqui nunca vão subir a um púlpito para pregar. Pode ser que você nunca vai dirigir uma igreja, vai ser pastor. Mas isso não significa que você é inútil. Entenda, há vocações e chamados específicos, mas Jesus te chamou também. Jesus te vocacionou também. Jesus colocou sobre você dons. Joel capítulo 2 foi que nós pregamos ontem lá na congregação de Jardim, Califórnia. Joel é muito claro: nos últimos dias o Espírito seria derramado, e já foi derramado, que Atos 2 ele foi derramado, e o Espírito que seria derramado, seria sobre todos, seria sobre filhos, sobre filhas, sobre servos, sobre servas, sobre anciões. Então todos para o reino de Deus são disponíveis. Pode ser que você já está aí com seus 80 anos e diz: eu não tenho mais aquela força da minha juventude para fazer, mas a Bíblia diz que o Espírito foi derramado e que os anciões ainda teriam frutos para derramar à igreja, visões de Deus, visões do Senhor. E não é, esta promessa não é exclusiva para alguém, é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa do Senhor atingiu a tua casa, atingiu tua família, atingiu os teus filhos, atingiu o teu lar. Então você tem que dizer: eis-me aqui. Você não pode ficar inerte à chamada do Evangelho. Você não pode ficar inerte à chamada da vocação do Evangelho. Você foi chamado, você foi escolhido. O Senhor lhe achou e lhe deu uma missão. E a sua missão é dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Se Ele me alcançou, se Ele me perdoou, se Ele me purificou, então eu estou disponível para obedecer e ser usado por Ele. Não tem como eu ser perdoado por Deus e ficar inerte ao chamado dele. Não tem como eu ser perdoado por Deus e ficar inerte àquilo que Ele quer fazer na minha vida. Eu estou pronto para dizer para o meu Jesus, de braços abertos e com coração escancarado: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Cadê quem quer? Cadê quem quer ser usado por Ele? Cadê aqueles que querem se colocar à disposição desta noite e dizer: eis-me aqui?
Você pode ser imperfeito, mas Ele te chamou. Você pode ser cheio de falhas, mas Ele te chamou. Ele te purificou, Ele te limpou, para você rasgar a sua alma, para você rasgar o seu coração, e diante das realidades espirituais que estão espalhadas neste mundo, dizer: Jesus, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha casa, eis aqui a minha chamada. A chamada nem é minha, a chamada é tua. Então eis aqui a tua chamada na minha vida. Eis aqui as minhas mãos, eis aqui os meus olhos, eis aqui os meus pés. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eis aqui os meus pés para ser usado por ti. Eis aqui a minha boca para profetizar aquilo que o Senhor quer. Eis aqui a minha mente para ser usada por ti, para dizer às vidas, para dizer aos corações: o meu Jesus tem jeito para você, o meu Jesus pode transformar você. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a minha casa, pode bem transformar a tua. Jesus está nos chamando nesta noite a uma realidade espiritual, e Ele quer de você obediência, Ele quer de você disponibilidade. Chega de ficar inerte, chega de você ficar imune. Isso é para aquele irmão, isso é para o pastor fazer, isso é para dirigente fazer, isso é para líder fazer. Não, Jesus, eu estou aqui, pode usar a minha vida para agradar ao Senhor. Só quem foi perdoado tem consciência missionária dos perdidos. Se coloque de pé com a autorização do pastor, por bondade. Então, nessa noite, Jesus está lhe chamando, dizendo a você: te posiciona, te levanta. Foi Ele que resolveu lhe salvar, lhe perdoar, então te posiciona. Ô pastor, eu sou o menorzinho, eu sou pequenininho, eu sou irmão, que mora lá no cantinho. Pare com isso, pare com isso. Você é filho de Deus, você não é um irmãozinho fulano de tal, não. Você pode morar numa casa humilde, vir para a igreja de pé, mas você é filho, você é filho, você é filha. Para o mundo, você pode ser mais um pobrezinho, irmãozinho. Para Jesus não. Jesus não te vê como mais um, Jesus te vê como filho. Caramaia, aleluia, aleluia. Jesus não te vê mais como era o teu passado. Jesus não vê mais o fulano que era. Não, Jesus te vê hoje como filho. Quem olha para os nossos pecados são as pessoas. Quem olha para o teu pecado e quem te acusa é o diabo. Jesus não. Jesus olha para você como filho que foi alcançado. Eu sinto uma graça de Jesus aqui nessa noite. Tem perdão de Deus para algumas vidas aqui. Tem graça de Deus levantando alguns aqui nessa noite, que estão se sentindo sem importância. Você está se sentindo esquecido. Pare com isso. Pare com esse tipo de mentalidade. Você é filho. Você é filho. João capítulo 1 verso 12, se eu não estou enganado, Jesus nos perdoou, nos alcançou, nos chamou e nos deu direito pelo seu poder de sermos chamados filhos de Deus. Eu sou filho, eu não sou qualquer um, eu sou filho. E eu não tenho qualquer lugar para morar não. Pode ser que aqui eu moro numa simples casa, mas eu tenho um céu de glória me esperando. E este céu é para quem é filho.
alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus. Eu não conheço a todos, mas quem sabe você precisa entregar a sua vida a Jesus hoje. Hoje é o dia. Quem sabe você está vivendo longe de Jesus, até vir ao templo como um bom espectador, mas ainda não teve um encontro. E Jesus não quer te chamar só de criatura, Jesus quer te chamar de filho. Uma coisa é aqueles que foram criados, outra coisa é aqueles que são filhos. Tem alguém que deseja entregar? Pastor, eu quero Jesus. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero viver os propósitos de Deus na minha casa. Eu quero viver os propósitos de Deus na minha vida. Eu quero viver os propósitos de Deus no meu dia a dia. Se tem alguém, deixa eu conhecer você. Onde está a pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mãozinha onde você está. Temos alguém? Não temos ninguém? Eu também quero orar por você. E o grupo de louvor, com autorização do pastor, vai louvar ao Senhor. Mas eu quero orar por você que está se sentindo como Isaías. Eu sou impuro. Eu ouvi o Senhor que eu mereço a morte, que eu mereço a condenação eterna. Mas Jesus veio sobre ti, ou veio sobre ti esta noite. Ele já veio e te alcançou, e te selou, e está te levantando e te posicionando nessa noite, para você não ficar no eis-me aqui, mas ir e obedecer ao compromisso dele, daquilo que ele tem para você, daquilo que ele tem para sua alma. Não fique inerte, não fique paralisado diante daquilo que Deus quer fazer na sua vida, mas abra os braços, abra a alma, abra o coração e diga: me usa como um pescador de almas, me usa com talentos e com dons, me usa para vidas serem transformadas. Esse é o propósito de nós servirmos a Deus, é para derramar frutos sobre outros. E Jesus está lhe chamando nessa noite, e a sua mensagem tem que ser posicionada: eis-me aqui. Coloque a mão no seu coração, se você tem convicção. Comece a orar, comece a orar, comece a falar com Jesus. Comece a dizer para o teu Deus: Jesus, eu estou aqui. Os que se foram, eu estou aqui. E os que hão de vir, cantando ao Cordeiro uma canção. Se tiver mais alguém que tem o desejo de chegar aqui à frente, fica à vontade. É mais alto, fica à vontade. Seu nome é o maior. Seu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo,
Nós te louvamos porque a tua palavra falou aos nossos corações. Vidas foram tocadas, tu perdoou nesta noite vidas para um propósito, para que possam dizer ao seu coração: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu creio que tu queres usar vidas que estão aqui neste lugar para propósitos do teu reino e para que o teu nome seja glorificado. Tome eles nas tuas mãos e os use com autoridade, e os use com poder, e os use com graça, e que esta cidade possa ser invadida por crentes cheios do teu Espírito Santo, que estão disponíveis para ti e disponíveis para o teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém.